Saúde as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo um tema que tem impactado toda a humanidade, ainda mais nos dias de hoje. É a data do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ela é comemorada anualmente em 10 de setembro e foi organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e endossada pela Organização Mundial da Saúde. E esse tema se tornou urgente na atualidade porque o número de suicídios em todo o mundo tem crescido assustadoramente. E o que é pior é que até mesmo líderes religiosos e membros de instituições religiosas estão pondo fim à própria vida. Dessa forma, se torna imperativo de que, com o tema para 2022, Criando Esperança através da Ação, toda a sociedade é conclamada a participar para prevenirmos o suicídio. Por isso, familiares, amigos, colegas de trabalho, educadores, líderes religiosos, profissionais de saúde, autoridades políticas e o governo podem e devem ajudar. É claro que através da conscientização sobre a necessidade de se fazer a prevenção do suicídio, que vidas serão salvas. Por isso, não podemos ignorar o fato que tem levado milhares de vidas ao suicídio e levado famílias ao sofrimento. Assim, com a devida conscientização sobre essa triste realidade, são necessárias ações que envolvam profissionais e leigos sobre o que tem levado vidas ao suicídio e ajudar pessoas que estão sinalizando que precisam da ajuda para que não cheguem a um triste fim, para que saibam que algo ainda pode ser feito. E como surgiu esse tema para se tornar uma data a ser tratada? Em 1994, um jovem norte-americano, Mike M., de 17 anos de idade, se suicidou. E na época ele tinha um automóvel Mustang 68, de cor amarela. E no momento, os pais e amigos tiveram a ideia de distribuir no velório cartões com frases de apoio para pessoas que estivessem com problemas emocionais. E neles haviam fitas amarelas. Essa ideia amadureceu e ganhou os Estados Unidos e aportou no Brasil em 2015 com o tema Setembro Amarelo, e que foi adotado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, CGN, Conselho Federal de Medicina, e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas por ano se matam devido a fatores biológicos, sociais e culturais. Embora o suicídio esteja diminuindo, nos países da América o número está aumentando. E a faixa etária em que há o maior número de suicídio se concentra entre 15 a 29 anos de idade. Infelizmente, o consumo abusivo de álcool, de drogas e a depressão é o que tem levado tantos jovens à morte. E quais são os sintomas de quem está a ponto de se suicidar? O que se observa são mudanças no padrão de comportamento que começa a trazer problemas para as pessoas no trabalho, na escola, em casa, na igreja e outros locais. Em relação às crianças e adolescentes, deve-se observar se estão com insônia e mudanças no horário de dormir e acordar, isolamento da família e com outras pessoas. Se começa a dizer que prefere morrer a passar por isso, se começa a usar roupas com mangas longas, mesmo no calor, para esconder marcas de automutilação, e o desinteresse pelos estudos que traz notas baixas. Em número de suicídios, o Brasil ocupa a posição de número 23 no mundo e o estado do Rio Grande do Sul lidera o número de suicídios no Brasil. O que pode causar o problema no suicídio nesse estado é a relação da cultura do tabaco e agrotóxicos usados na lavoura e pesticidas com manganês nos pesticidas. O que pode estar ocorrendo é que, com o manuseio de elementos químicos em contato com a pele, pode estar trazendo danos ao sistema nervoso central, que traz danos à saúde mental e que influencia na tendência ao suicídio. Em relação à Bíblia, o que ela menciona sobre suicídio? Um caso bem conhecido é o de Judas Iscariotes, que, tendo traído Jesus, em seguida suicidou-se, conforme relata Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Há um questionamento se o ato de se arrepender leva alguém ao suicídio, porque o arrependimento traz a necessidade de correção.
Dessa forma, Judas já deveria estar acumulando outros sentimentos não resolvidos, e esse foi o estopim para que decidisse acabar com a própria vida. Lembrando que o valor da traição garantia o sustento para uma família em pelo menos durante um ano. Diante desse quadro, há um texto de extrema importância que é um dos mandamentos de Deus, no livro de Êxodo 20, versículo 13: não matarás. E o desejo de Deus é que ninguém mate seu próximo. Isso não garante que a pessoa possa se suicidar, ou seja, matar a si mesma. Infelizmente, situações e ocorrências, tanto internas como externas, têm levado pessoas a desistirem da vida e porem fim à própria existência. Jó 3, de 1 a 3, relata que ele mesmo chegou a amaldiçoar o dia de seu nascimento, porém não se matou, como atesta o texto. Vejamos. Jó, depois disso, abriu sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Imaginemos um homem milionário que de um dia para o outro, tudo que possuía foi roubado, e todos os seus empregados foram mortos. Todos seus filhos e filhas morreram no desabamento. Em seguida, contraiu uma enfermidade que lhe trouxe feridas por todo o corpo, o que o levava a se coçar com cacos de pedra por causa da coceira, feridas e pus. Uma carniça humana que sofria. Muitas pessoas poderiam ter pensado em acabar com esse sofrimento, mas ele não. O próximo relato se concentra em 1 Samuel 31, 4 a 5. Observemos dois homens se matarem: o rei Saul e seu auxiliar de armas. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Diante da derrota durante o combate, o rei Saul, para não ser pego, decidiu se matar. A vergonha somada ao que já tinha feito de reprovável já devia corroer-lhe um bom tempo. E aí se matou. Mas antes pediu que seu pajem o matasse, porém ele não quis. Com certeza ele não conseguiria viver sabendo que matara o rei. E tendo testemunhado que o rei se matou, ele também fez o mesmo, porque poderia ser morto como traidor. Ele deve ter pensado que ninguém acreditaria que o rei Saul tinha se matado, e o prenderiam e o matariam. Esse e outros sentimentos podem tê-lo feito pensar que a única saída era se matar. Em Atos 16, 26 e 28, temos o relato de Paulo que salvou um homem que resolveu se matar por pensar que os prisioneiros tinham fugido das prisões e, naquela época, as penas para a fuga de prisões era terrível. Entretanto, Paulo salvou esse homem que ia se suicidar. Vejamos o relato. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos e irmãs, vários sentimentos emocionais não tratados e várias outras situações podem fazer com que as pessoas não enxerguem uma saída e, ao invés de buscarem algum tipo de saída, imaginam que o suicídio seja o único caminho. E não é. Também devemos nos lembrar de que não devemos julgar e condenar alguém que põe a própria vida a um fim triste, porque não sabemos o que aconteceu com ela que a fez acabar com a sua vida. Jesus veio para trazer vida e devemos promovê-la. Assim, oremos. Senhor Deus, Tu sabes que nós somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Pecamos através de pensamentos, palavras e por atos. Tu sabes, Senhor Deus, como que estamos nesse momento. Tu sabes os problemas, lutas que temos enfrentado, já enfrentamos. Tu sabes que em muitos momentos nos sentimos realmente muito para baixo. E pedimos a Tua ação, a Tua intervenção. Continua agindo em nós, através do Teu Santo Espírito, curando, Senhor, esses sentimentos emocionais que às vezes estão enfermos. E pedimos para aquelas vidas, Senhor, que estejam numa situação muito difícil, que estejam pensando em tirar a sua própria vida. Senhor Deus, nesse momento, envia alguém, Senhor, toca no seu coração, ajuda, socorre, Pai. É o que nós pedimos nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, Deus conta conosco a cada momento, que possamos ajudar, sempre que possível, nos colocarmos à disposição do Senhor Deus. Que Ele esteja conosco. Assim, um abraço fraternal em Cristo Jesus. Amém.